derramado sobre o altar de bronze. A sua carne era comida por Arão e seus filhos, e suas filhas, de toda a sua casa. Veja o que está em Números 18, 17, 19. Os sacrifícios que eram oferecidos no altar, o sangue que era derramado no altar, a carne era comida pelo sacerdote, pelo sumo sacerdote e pelos sacerdotes. Verso 12. Verso 12 diz assim: dou a vocês o melhor azeite. Deus está falando para Arão e para o sacerdote, para o sumo sacerdote. Dou a vocês o melhor azeite, o melhor vinho novo, o melhor trigo que eles apresentarem ao Senhor como primeiros frutos da colheita. O trigo eles comiam, né? Mas também separava para fazer o pão da proposição para a casa de Deus. O azeite eles usavam, mas também separavam para fazer o combustível das lâmpadas, para ficar acesa no menorá do castiçal e também nas lâmpadas. Verso 13: todos os primeiros frutos da terra que trouxerem ao Senhor serão de vocês. Todos os da sua família que estiverem cerimonialmente puro poderão comê-lo. Olha, você está vendo aí, né? O sustento para a casa de Deus, o que era? Sustento desses homens. Tudo que em Israel for consagrado a Deus pertence a você. O primeiro nascido do ventre, oferecido ao Senhor, seja homem, seja animal, será seu. Mas você deverá resgatar todo o filho mais velho, como também toda a primeira cria de animais impuros. Quando tiverem 1 mês de idade, você deverá resgatá-los pelo preço de resgate estabelecido em 60 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. Não resgate, porém, a primeira cria de vaca, de ovelha ou de uma cabra. Derrame o sangue deles sobre o altar e queime a sua gordura como oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. A carne desses animais pertence a você, como também o peito da oferta movida e a coxa direita. Tudo aquilo que for separado dentre todas as dádivas sagradas que os israelitas apresentarem ao Senhor, eu dou a vocês e aos seus filhos e filhas como decreto perpétuo. É uma aliança de sal perpétua perante o Senhor, para você e para os seus descendentes. Irmão, preste bem atenção. Para uma aliança de sal perpétua perante o Senhor, para você e para você, Arão, e para os teus descendentes, a tribo de Levi, e os teus filhos da tua casa. Tudo isso aqui é para vocês. É uma aliança eterna, é uma aliança perpétua. O dízimo dos dízimos, tudo que for consagrado em Israel é de vocês, para você, para os seus filhos e filhas, para o sustento da tua casa. É assim que Deus está dizendo. Então, irmãos, se o dízimo dos dízimos, as ofertas, a maior parte era para o sustento do sumo sacerdote, dos sacerdotes e das suas famílias, e também dos levitas e das suas famílias. Apenas algumas partes dos animais eram queimadas ao Senhor. A maior parte eram dos sacerdotes, dos levitas e das suas famílias. É exatamente isso quando Deus diz: para que haja mantimento na minha casa. Esse é o sustento da casa do Senhor. Então, se resume nisso, irmão. Observe, irmão, que não era dinheiro. Vocês estão vendo aí? Você viu alguma coisa falar em dinheiro aí alguma vez? Você não viu nenhuma vez a gente falar em dinheiro. Todo dízimo dos dízimos era o quê? Frutos da terra. Era a colheita que eles faziam. Vamos usar a nossa linguagem aqui, que eu não sei o que é que eles plantam lá. O milho, o feijão, o arroz.
o trigo, a uva faz o vinho. Eles tiravam a 10ª parte. Esse era o dízimo, não era dinheiro. Aí, além de estão pregando o dízimo hoje na igreja, ainda estão pregando errado. Estão pregando que o dízimo era dinheiro. O dízimo não era dinheiro. Você está entendendo aí, irmão? Amém, irmão? O dízimo não era dinheiro. O dízimo era o fruto da terra, era o fruto da colheita. Não, pastor, mas eles vendiam e traziam dinheiro. Não, eles traziam o fruto. Trazia o fruto. Você viu aqui, trazia ovelha, trazia vaca, trazia carneiro, trazia uva, trazia azeite, trazia tudo, o trigo que era fruto da terra. Era isso que era o dízimo. Então, irmão, você está começando a perceber aí o erro que nós estamos caminhando hoje, a igreja evangélica, está percebendo já? Já dá para perceber, já dá para perceber. Primeiro, que a cobrança é para a nação de Israel, não é para nós. Segundo, que o dízimo foi estabelecido pela lei, para o povo de Israel. Terceiro, Deus está cobrando, não é da igreja, é da nação inteira de Israel. Da nação inteira, é israelita, é ladrão. Deus está cobrando dízimo se não estiver pagando dízimo. Terceiro, quarto, dízimo não era dinheiro, era fruto da terra. Trazido para quê? E o que é o mantimento da casa de Deus? Agora você entendeu? Qual é o mantimento da casa do Senhor? Pagar energia. Não, não era. O mantimento da casa do Senhor o que era? Sustento dos sacerdotes, do sumo sacerdote e dos levitas e de todas as suas famílias. E a separação das especiarias usadas no templo. O azeite para as lâmpadas, o incenso aromático, a canela, sei lá o que for que eles usavam lá para fazer incenso. Era tudo isso. É isso quando Deus diz, para que haja mantimento na minha casa. Mas, ressaltando que tudo que nós vimos aqui, foi dado por Deus a Moisés, como lei e estatuto para a nação de Israel, e não para os gentios. Você sabe o que é um gentio, irmão? É todo aquele que não é israelita. Todo ser humano nessa terra que não é judeu, ele é gentil. Nós somos gentil. Nós somos uma igreja gentil. Por quê? Porque nós não somos israelitas. É isso. Agora, eu lhe faço uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Você que está em casa ouvindo no CD, você que está em casa no carro ouvindo na rádio, deixa eu fazer uma pergunta para você. Aonde estão os sumos sacerdotes e os sacerdotes e os levitas para que nós demos os dízimos a eles? Hã? Não, me responda isso aqui, por favor. Você que está pagando o dízimo, está dando o dízimo, não, eu tenho que dar o dízimo, não, eu vou para o inferno, oh meu Deus, eu tenho que dar o dízimo, o pastor disse que eu estou amaldiçoado, o devorador está comendo minhas finanças. Deixa eu te perguntar uma coisa, cadê o sumo sacerdote? Você conhece algum sumo sacerdote aqui em Fortaleza? Você conhece algum sacerdote aqui em Fortaleza? Você conhece algum levita aqui em Fortaleza? Porque tanto o levita, que era denominado de levita mesmo, como o sacerdote, o sumo sacerdote, tinha que ser tudo da tribo de Levi. Agora o sacerdócio era porque era da família de Arão. Aí o negócio já fica mais estreito. Além de ser levita, ainda tinha que ser da família de Arão. Hã? Aí você conhece alguém aqui? Não, eu não conheço. Então cadê eles para nós dar o dízimo dele? Na hora que você me encontrar, avisa, irmão, que eu quero ir lá dar o dízimo, tá bom? Na hora que você encontrar aí um camarada que é da tribo de Levi e é parente de Arão, de pastor Jardel, encontrei um, vamos lá dar o dízimo para o homem. Aí primeiro eu vou plantar um roçado, esperar colher o fruto, e 4 anos de seca é meio complicado, né? 4 anos de seca já, o levita já tinha morrido, era de fome. Vamos plantar um roçado, esperar o fruto crescer, o feijão, o milho e o arroz, para levar o dízimo para eles.
Está entendendo aí, irmão? Amém? Irmão, deixa eu dizer uma coisa muito perigosa aqui, porque hoje eu vejo que o povo não crê mais na Bíblia não, irmão. Crê não. A maioria dos evangélicos não crê no que a Bíblia diz e acabou. E eu não... Ninguém pode assumir esses ministérios, meu irmão. Ninguém pode assumir um ministério de sacerdote. Ninguém pode assumir um ministério de sumo sacerdote. E ninguém pode assumir um ministério de levita. Isso é perigoso, porque isso era um pacto perpétuo que Deus tinha com a tribo de Levi e com a casa de Arão. O homem que não for da tribo de Levi ou da casa de Arão, que se chegar para exercer qualquer um desses ministérios, morrerá. Quer conferir? Números 18, verso 1 ao 7. Vamos lá. Ô irmão, estou doido para dar uns gritos, mas a garganta não está deixando. Ora por mim aí, pelo amor de Deus, irmão. Mas se eu não puder, você grita por mim aí, tá bom? Olha aí. Verso 1. Vamos ver aqui, ó. Qualquer um que chegasse para querer ser sacerdote ou sumo sacerdote ou levita, tinha que morrer. Verso 1 de número 18. O Senhor disse a Arão: você e os seus filhos e a família do seu pai serão responsáveis pelas ofensas contra o santuário. Você e os seus filhos serão responsáveis pelas ofensas cometidas no exercício do sacerdócio. Traga também os seus irmãos levitas, que pertencem à tribo de seus antepassados, para se unirem a vocês e o ajudarem, quando você e os seus filhos ministrarem perante a tenda que guarda as tábuas da aliança. Eles, os levitas, ficarão a serviço e cuidarão também do serviço da tenda, mas não poderão se aproximar dos utensílios do santuário do altar. Se o fizerem, morrerão, tanto eles como vocês. Eles se unirão a vocês, os levitas, com os sacerdotes, e terão a responsabilidade de cuidar da tenda do encontro, de todo o trabalho que ali se faz. Ninguém mais poderá se aproximar de vocês. Para bem aí. Está vendo o que Deus está dizendo? Primeiro ele diz: ó, Arão, você e sua casa são sacerdotes. Vocês vão cuidar do santo dos santos e do santo lugar. Agora, os levitas vão ajudar vocês. Mas se eles se aproximar do santo dos santos e do santo lugar, morre tanto eles como vocês. Agora, eles, os levitas, Deus diz no verso 4: os levitas, Arão, vão se unir a vocês, os sacerdotes. Agora é os dois juntos, levitas e os sacerdotes, e terão a responsabilidade de cuidar da tenda do encontro e de todo o trabalho que ali se faz. E ninguém mais poderá se aproximar de vocês. Ou seja, ninguém vai poder chegar. É vocês, Arão, você e sua casa, sacerdote, sumo sacerdote e os levitas, quando vão trabalhar na congregação, na tenda do encontro, no templo. Ninguém mais pode se aproximar de vocês. Ou seja, pode chegar para trabalhar, pode se aproximar para exercer esse trabalho. Ninguém. Deus está falando. Verso 5: vocês terão a responsabilidade de cuidar do santuário e do altar, para que não torne a cair a ira divina sobre os israelitas. Eu mesmo escolhi os seus irmãos, Deus está falando para Arão, escolhi seus irmãos levitas, dentre os filhos de Israel, como presente para vocês, dedicados ao Senhor, para fazer o trabalho da tenda do encontro. Mas somente você, Arão, e os seus filhos poderão servir como sacerdotes em tudo que se refere ao altar e ao que se encontra além do véu, o santo dos santos, o santíssimo lugar. Dou a vocês o serviço do sacerdócio como presente, mas qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. Você está vendo como é perigoso, irmão?
se intitular de sacerdote ou sumo sacerdote, sem ser da tribo de Levi? Você está vendo como é perigoso se intitular de levita, sem ser da tribo de Levi? Deus está dizendo que qualquer um que fizer isso e for servir, tem que morrer. Agora eu te pergunto, se a igreja evangélica, a igreja cristã, seguisse o modelo do Antigo Testamento, você acha que ainda tinha alguém vivo? Não, entende o seguinte, Deus está dizendo que é um pacto perpétuo com Arão e a casa dele e com os levitas. Então, como é que a igreja evangélica está querendo imitar os sacerdotes e os levitas no dízimo e no dízimo dos dízimos? Então, Deus está dizendo aqui, irmão, o que eu estou entendendo aqui para nós, a igreja, é que se nós fôssemos usar esse modelo de levitas, sacerdote, sumo sacerdote, para nós íamos todos morrer. Por quê? Porque eu mesmo não tenho parentesco nenhum com Arão. Eu nunca vi Arão, não sei nem quem é, não tenho parentesco com ele. Eu não tenho parentesco nenhum com Levi, com a tribo de Levi, eu não tenho. Então, filho, eu não poderia estar nesse altar pregando, você está entendendo? Não poderia estar aqui pregando. Por quê? Porque eu não sou um sacerdote, nem sumo sacerdote, porque eu não sou da tribo de Levi. Eu não poderia estar aqui. Se eu tivesse aqui, Deus já tinha me queimado, me destruído. Mas por que é que eu estou aqui e não sou queimado nem destruído? Porque o modelo da igreja hoje não é baseada no modelo da antiga aliança. O modelo da igreja hoje é baseado no modelo da nova aliança. Por isso, quem está no Espírito está entendendo. Presta atenção numa coisa. Vamos para frente. Com a morte de Jesus, nós falamos aqui o dízimo dos dízimos. Para quem era, para onde era, o que era. Agora, Deus disse, isso aqui é um pacto perpétuo com a tribo de Levi e com a casa de Arão. Qualquer um que quiser exercer o ministério deles, tem que morrer. Então, por que é que nós não morremos? Está aqui a explicação. Mas, como a morte de Jesus, o véu do templo se rasgou. Está em Marcos 15:38. A Bíblia diz, tendo ele bradado, rendeu o espírito, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O véu do santo dos santos, que separava Israel da presença de Deus. Isso significa o quê? Que o sacerdócio foi mudado e consequentemente também a lei. Quando Cristo morreu, entende uma coisa, que era que podia entrar no templo, no santuário, os sacerdotes. E no santo dos santos, o sumo sacerdote. Quantas vezes por ano? Uma. E tinha que entrar, filho, tinha todo um ritual, tinha que tomar banho, botar as vestes bem limpinhas. Se entrasse pecado, morria. Aí, só o sacerdote, sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava lá dentro. O sacerdote, todo dia ele vinha aqui, ó, o altarzinho, balançava o incenso. Ali a cortina, bem aqui, o sacerdote vinha até aqui. Mas o sumo sacerdote, uma vez por ano, abria a cortina, entrava dentro, lá está a arca da aliança, a presença de Deus. Ele estava literalmente na presença de Deus. Só que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou. Isso significa que o sacerdócio foi mudado e consequentemente também a lei. Vamos conferir isso com a Bíblia. Hebreus 7, do 11 ao 28. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, pois em sua vigência o povo recebeu a lei, porque haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não de Arão. Olha aí, olha, presta atenção. O apóstolo Paulo está dizendo, o autor de Hebreus está dizendo, que levantou-se outro sacerdote, não mais da tribo de Arão, descendente de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Verso 12. Pois quando a mudança de sacerdócio
é necessário que haja também mudança de lei. Você vai já ver, ele está dizendo aqui que o sacerdócio mudou. Não é mais descendência de Arão, que também ao mudar o sacerdócio também mudou a lei. Daqui a pouco você vai entender melhor isso. Verso 13: ora, aquele de quem se diz, ele se refere a Jesus, aquele de quem se diz essas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido o altar, pois é evidente que o nosso Senhor descende da tribo de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio, porque está dizendo que Cristo agora é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, só que ele não é da tribo de Levi, é da tribo de Judá. Aí ele continua dizendo no verso 15: o que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem. Jesus se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, ou seja, Jesus vai ser sacerdote porque é da tribo de Levi, é descendente de Arão, não, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. O que é que ele está dizendo aqui? Jesus se tornou sacerdote, sumo sacerdote, não porque era descendente de Arão, mas porque ele está vivo e ninguém pode destruir a vida dele. Oh glória, aleluia. Verso 17: pois sobre ele é afirmado, sobre Cristo, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior, ou seja, o que é a ordenança anterior? A lei. A ordenança anterior é a lei, é o sacerdócio da lei. Ela foi, o que ele diz aqui? Revogada, foi anulada, foi revogada, porquanto era o que? Fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, senão introduzido uma esperança, aliás, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus, que é Cristo. E isso, essa esperança superior, que foi introduzida no lugar do sacerdócio levítico, que é o sacerdócio de Cristo, isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele, Cristo, se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior, que é a nova aliança, pelo sangue de Cristo, e não mais a antiga aliança, pelo sangue de bodes e touros. Diz, verso 23, ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar o seu ofício, mas visto que esse vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente, oh glória, portanto ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles, aleluia. É de um sumo sacerdote como esse que nós precisávamos. Como esse quem? Jesus, que nós precisávamos. Por quê? Porque ele é santo, incorruptível, puro, separado dos pecados e exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do pecado do povo. Ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraqueza, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Amém. O texto está dizendo o que, irmão? Que o véu do templo se rasgou. Quando o véu do templo se rasgou, houve mudança de sacerdócio e também mudança de lei. Foi o que nós lemos aqui. Mudando-se sacerdote, necessário é também que se mude a lei. Agora, o nosso sumo sacerdote é Cristo,
como está em Hebreus 8, do 1 ao 2. O sumo sacerdote, a quem é digno o dízimo dos dízimos, se fosse pela visão da lei. O sumo sacerdote agora é Cristo. Hebreus 8, 1 e 2. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade no céu e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Entende uma coisa aqui, irmão? A lei mudou, o sacerdócio também mudou. O sumo sacerdote agora é quem? Cristo. Ele diz aqui que temos um sumo sacerdote que se assentou à direita do trono de Deus no céu. Irmão, entende uma coisa: enquanto você está aí sentado, ouvindo esta palavra, nesse exato momento, se lembre aí, sua esposa está em casa em algum lugar, seu filho está em algum lugar trabalhando, no colégio, na faculdade, sei lá, mas ele está lá, sua esposa está lá, mas Cristo está nessa hora tão vivo, ou mais vivo do que qualquer um de nós, assentado no trono da majestade nas alturas e contemplando nossas vidas, intercedendo sempre por nós, como sumo sacerdote estabelecido por Deus pela nova aliança. Sumo sacerdote que não tem pecado, que a morte não pode trocar. Ele morreu, vamos mudar de sacerdote. Não, ele é sumo sacerdote eternamente, porque ele é o próprio Deus, ele é o Filho de Deus, ele é eterno. Sentou-se à direita da majestade no céu. É tremendo isso, irmão. Nós estamos aqui agora, e Jesus está lá sentado no trono de Deus, olhando para nós, vivendo sempre para interceder por nós, esperando a hora da 7ª trombeta, para poder chegar e dizer: vem minha igreja, e arrebatá-la para estar para sempre com o Senhor. Então vamos aqui por partes, deixa eu me acalmar um pouquinho. O sumo sacerdote era Arão, e agora quando o véu do templo se rasgou, nós temos um novo sumo sacerdote, que é Cristo. O texto diz aqui, nós temos um sumo sacerdote tal, é Cristo. E os sacerdotes também mudaram. Quem são os sacerdotes? Apocalipse, sacerdote agora somos nós, eu e vocês. Não é o pastor, não. Sacerdotes somos todos nós que estamos em Cristo. Olha o que aqui diz Apocalipse 1, do 4, o 5 e o 6. João, as 7 igrejas da província da Ásia: a vocês graça e paz da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, oh glória a Deus, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu o quê? Reino e sacerdotes, para servir ao seu Deus e Pai. A ele sejam dada glória para todos sempre, amém. O texto está dizendo que Cristo é o sumo sacerdote, e ele constituiu a mim e a vocês como sacerdotes, para servirmos a Deus e Pai, meu irmão. O sacerdote quem é? Cristo. O sumo sacerdote é Cristo. E os sacerdotes quem são? Nós. Então o dízimo tem que ser entregue para você. Então é você que tem que receber o dízimo. Mas essa história do dízimo já passou, irmão. O sacerdócio mudou e a lei também. O sumo sacerdote não é mais Arão, agora é Cristo. Os sacerdotes não são mais os filhos de Arão, somos nós, os filhos dele. Oh, aleluia. E o templo? O templo em que o sacerdote da casa de Arão e os levitas serviam foi destruído no ano 70 depois de Cristo pelo general Tito, para se cumprir a profecia de Jesus em Mateus 24, 1 e 2. O que é que diz Mateus 24, 1 e 2? O discípulo chega: Senhor, olha a construção desse templo, porque realmente era algo espetacular. E Jesus disse: isso aí não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Oh glória. Por que o templo foi derrubado, irmão? Pastor, por que o templo foi derrubado? Porque mudou o sacerdócio.
Ele é o sumo sacerdote. Nós somos o sacerdote. Então por que o templo foi mudado? Porque o templo agora somos nós. O templo é você. Deus habita em você. O Espírito de Deus habita em você. Você agora é o templo do Espírito Santo, onde Deus habita. Somos nós. 1 Coríntios 16, 1 Coríntios 3 e 16, e também 1 Coríntios 6 e 19.